A gente vai dar início aí à anatomia radiográfica. A primeira anatomia radiográfica que a gente vai focar é a dentoalveolar, tá? Então, vamos lá. Na imagem radiográfica, a gente deve saber que é fundamental conhecer a anatomia radiográfica normal, suas sobreposições de imagem e variações anatômicas para determinar o que é patológico ou anormal. Lembrem-se que a imagem radiográfica é uma imagem bidimensional de um objeto tridimensional, tem ausência de profundidade, diferentes planos aparecem em um único plano, por isso que a gente tem uma sobreposição de imagem. Mesmo se você fizer a radiografia mais correta do mundo, sempre vai ter, sempre vai ter sobreposição de imagem, tá? Sempre. Estruturas anteriores se sobrepõem às posteriores. Então, a gente não consegue falar, por exemplo, a gente começou até a falar sobre lesões cariosas, né, na aula de segunda-feira. A gente não consegue ver, por exemplo, se uma lesão cariosa está para vestibular ou para palatina, né? Só clinicamente falando, né? A gente vê que tem alguma coisa estranha na região, mas pela radiografia a gente não consegue determinar o que está para vestibular ou para palatina, né? Nas periapicais, batwings, panorâmicas, a gente não consegue, tá? Lembrando a vocês que na imagem radiográfica a gente tem nuances de cinza, né, ou tons de cinza, determinados de acordo com a absorção de raio-x pelas estruturas. Então, quanto mais a minha radiografia, né, desculpa, quanto mais a minha estrutura absorver os raios-x, mais radiopaco ela é. Quanto menos ela absorver os raios-x, maior vai ser a radiolescência dela, ou seja, mais radiolúcida ela vai ser. Peraí, só voltando aqui, antes que eu esqueça. Então, por exemplo, a gente tem o osso, né? Uma das estruturas que a gente tem radiopaca é a estrutura óssea, o qual absorve muito raio-x pelo seu número atômico, pela sua composição, densidade, espessura, né? E aí, na radiografia, vai ficar mais o quê? Radiopaco, né? O esmalte dentário é a parte mais mineralizada do nosso corpo, né? E aí, ele vai ser mais radiopaco que o osso, por exemplo, tá? No caso, por exemplo, do seio maxilar. O seio maxilar, ele tem uma delimitação óssea, mas dentro dele é uma cavidade, ou seja, tem ar lá dentro, né? O ar, ele tem a composição de de átomos com número atômico baixo, então não absorve os raios-x. Então, na nossa radiografia, a gente vai ver uma área radiolúcida, né? Porque o feixe de raio-x passa direto, chega no nosso filme, temos aí uma imagem radiolúcida, tá? Isso é só para gente relembrar. Aqui a gente tem as radiografias interproximais, que a gente vai ter uma parte da estrutura dentária e uma parte da estrutura óssea. A gente tem radiografias periapicais, o qual a gente tem as estruturas do esmalte, dentina, cemento, polpa. Lembrando que na radiografia a gente não deve escrever polpa, né? Porque aqui a gente não está vendo a polpa. A gente está vendo o quê? A cavidade pulpar, tá? Estruturas anexas cortical alveolar, onde a gente tem a lâmina dura e crista óssea, osso alveolar, espaço periodontal e acidentes e reparos anatômicos da maxila e da mandíbula. Tudo isso a gente consegue ver em radiografias intrabucais, né? Nesse caso aqui que eu tô falando, né? Todas essas estruturas aqui, ó, eu consigo ver na radiografia periapical. Desculpa. Lembrando aí da anatomia dental,
a gente tem aqui a estrutura do esmalte, dentina e cavidade pulpar. Eu peguei essa imagem porque ela mostra exatamente a radiopacidade, ó. Mais radiopaco o esmalte, um pouco menos radiopaco a dentina e a cavidade pulpar mais radiolúcida, tá? Então, vamos começar a falar um pouquinho aí da anatomia dental na radiografia, tá? E alveolar também. Então, aqui para vocês verem primeiro, isso aqui é um esqueminha geral, depois a gente vai falar de um por um, tá? Da das estruturas dentárias que aparecem na minha radiografia. Então, eu tenho a estrutura do esmalte, dentina, cavidade pulpar, o qual a gente tem aqui a câmara pulpar e canais radiculares, né? Aqui, ó, mais radiolúcido. Eu tenho o espaço de Black, que é nessa região, é esse triângulo radiolúcido. É o final da formação dentária, a gente vai ver isso durante a aula, tá? E aqui o velamento cervical, tá? Tudo isso a gente vai ver durante a aula. Eu só deixei já esquematizado aqui para vocês verem e para vocês estudarem também. Na parte compondo aí a região adjacente aos dentes, nós temos o espaço correspondente ao ligamento periodontal, que é essa linha radiolúcida aqui. Crista óssea alveolar, que é essa partezinha, essa linha branca, tá vendo? Só que ela é um pouquinho mais espessa. A gente tem nessa região, então, a crista óssea alveolar. E aqui, ó, contornando o dente, tem uma linha branca, né? Uma linha radiopaca. Essa linha é a lâmina dura. A gente tem também a cripta óssea alveolar, que é essa linha radiopaca em volta de um dente incluso. E embaixo aqui, ó, nessa imagem mais radiolúcida, tá vendo? É o espaço pericoronário ou folículo pericoronário, tá? Beleza? Também dentro de um dente incluso. Agora vamos falar de um por um agora. Olha o tanto de estruturas que a gente consegue avaliar em apenas uma radiografia periapical, tá? Falando de anatomia dentoalveolar. Olha o tanto de estrutura que a gente tem. Então, ainda tem algumas outras que a gente vai falar durante a aula, tá? Mas a gente vai falar de uma por uma agora, beleza? Atenção, pessoal! É muito importante, antes de eu começar a aula, enfatizar isso, para vocês não passarem vergonha no futuro. A anatomia radiográfica, ela compete sobre tecidos duros, tá? Você não consegue ver e avaliar tecidos moles em radiografia, tá? Então, eu consigo ver calcificação em tecidos moles? Isso eu até consigo. Mas avaliar o tecido mole propriamente dito, eu não consigo. Eu não consigo ver gengiva, não consigo ver lábio, não consigo ver língua, tá? Eu falo e enfatizo isso, porque quando uma vez eu coloquei na prova, tiveram a capacidade de falar assim que tinha gengiva inserida, papila gengival, polpa, então não existe. Na radiografia, não, tá? Cartilagem, ela pode até aparecer, mas ela aparece, assim, você consegue ver cartilagem. Por exemplo, o septo nasal é uma cartilagem, a gente vai ver na aula de anatomia maxilomandibular. Outra cartilagem que aparece em radiografias é o lóbulo da orelha, o ápice do nariz e a aba do nariz também aparece, são cartilagens. A gente consegue ver uma sombra, tá? Agora, tecido mole, como língua, músculo, lábios, a gente não consegue ver. Nem a polpa a gente vê também, tá? Mas cartilagem a gente ainda consegue ver sim. Perfeita colocação, tá? Então, vamos lá, peraí. Então, vamos começar a nossa aula, tá?
Vamos falar primeiro, então, da porção coronária, tá? Onde a gente tem esmalte, dentina, cavidade pulpar, velamento cervical. Depois a gente vai falar aí da porção radicular, onde eu tenho cemento. Lembrando que o cemento a gente só consegue ver em uma situação, quando a gente tem hipercementose, tá? E o espaço de Blake. Então, a gente primeiro vai focar aí na nossa anatomia dental, depois a gente vai para as estruturas adjacentes, tá? Deixei para você, ó, esmalte mais radiopaco, dentina menos radiopaco, cavidade pulpar mais radiolúcido, velamento cervical mais radiolúcido. Tem esse asterisco no velamento cervical para falar para vocês que ele não aparece sempre, tá? Mas se aparecer, vocês vão saber, tá? A gente vai ver isso no momento que a gente falar de velamento cervical, tá? Na porção radicular, o cemento, ele é menos radiopaco, o espaço de Black mais radiolúcido, tá? Beleza? Então, aqui, vamos começar com o nosso querido esmalte dentário, né? O esmalte dentário é a estrutura mais radiopaca que a gente tem no nosso corpo. Por quê? Ele é 90% mineralizado, reveste a coroa dentária. E eu queria falar para vocês uma coisa. A espessura do esmalte, ela é variável dependendo da região do dente. Então, por exemplo, a espessura do esmalte de incisivos centrais inferiores, ela é muito menor do que do molar. O molar tem uma espessura de esmalte maior. Outra questão é a região de cúspides e bordas. Normalmente a gente tem uma espessura maior de esmalte do que na margem cervical. Olha aqui a diferença da espessura do esmalte da cúspide de molar da região cervical. Olha, é muito diferente. Então a gente tem essa espessura variável do esmalte. O contorno, pessoal, é sempre contínuo. Ó, a gente realmente tem uma forma, né, do dente, né, do órgão dentário, mas o contorno é contínuo. Se por um acaso você vê que tem uma descontinuidade no contorno do dente, significa que está acontecendo alguma coisa naquela região e a gente tem que avaliar, tá? Então, a gente vai ter que se atentar com o contorno do esmalte. Então, vamos começar aqui, ó. Então, aqui, olha a estrutura, ó, é mais radiopaco do que tudo. Isso aqui é uma restauração, é outra coisa. Eu estou falando do corpo humano, é a estrutura mais radiopaca, tá? Então, aqui, a gente tem o esmalte. A gente tem aqui, olha a espessura do pré-molar, do esmalte. Quando vai chegando próximo à região cervical, realmente você vê a diminuição da espessura do esmalte, tá? E você percebe que a linha, ó, é contínua, não está acontecendo nada nesse dente. Não tem lesão cariosa nem nada. Professora, o que que são essas estruturas aqui? Sobreposição de imagem, tá? A nossa anatomia maxilar e mandibular, ela tem uma curvatura. Então, tem hora que a gente não consegue é, deixar as regiões interproximais dos dentes dissociadas, tá? Vira e mexe acontece mesmo essa sobreposição de imagem mesmo, tá? Essa radiografia está muito bem feita, não precisa refazer, mas se por um acaso o dentista quiser avaliar as proximais desses dentes, né, teria que fazer o quê? Uma interproximal, simples assim, tá? Então, é, não precisa refazer por causa disso, tá? Se quiser ver a proximal dos dentes nesse caso aqui, vai fazer o quê então? Interproximal, beleza? Então, vamos lá. Dentina e cemento são estruturas radiopacas em mesma densidade quando a gente fala de radiografia do nosso dia a dia, do comum, né? Quando o meu paciente não tem hipercementose. Vocês vão ver já já. Porém, menos radiopaco do que o esmalte. Por quê?
A dentina, pessoal, ela não é 90% mineralizada, ela já é 75% mineralizada. Então, ela é menos dura, menos densa que o esmalte. Então, ela absorve menos raio-x do que o esmalte. A gente tem a dentina, o cemento na região da raiz, só que é o seguinte, o cemento não é isso aqui tudo, né? Aqui a gente tem também dentina. O cemento é uma linha muito fina que envolve a raiz do dente, tá? Então, ele é 50% mineralizado e ele fica um pouquinho menos radiopaco que a dentina também, tá? Mas a dentina a gente tem isso aqui tudo é dentina. Mas aqui, ó, a partir daqui a gente tem cemento envolvendo a raiz, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem a nossa dentina, aqui, ó, dentina, tá? Vocês percebem que ela é menos radiopaca do que o esmalte. É interessante a gente ver o contorno dela também, ó, tá tudo ok, ela tá contornando as estruturas, não tem nenhuma descontinuidade nela, tá tudo ok. Mas eu não consigo ver o cemento aqui. Onde que eu consigo ver? Apenas quando eu tenho hipercementose. Olha só, aqui tá a dentina e o cemento nesse caso aqui tem uma etiologia, a gente já viu na segunda, tem uma etiologia é, não certa, né? Tem várias hipóteses, mas nada concreto, o qual o cemento começa a crescer, tá? E aqui, ó, essa região aqui é uma hipercementose, não precisa fazer nada, beleza? Agora, se eu precisar remover esse dente, ou seja, extrair esse dente, eu vou ter que tomar cuidado, porque quando o paciente tem hipercementose, olha a retenção aqui, ó. Eu vou ter que tirar um pouquinho do osso aqui para o meu dente sair mais facilmente, tá? Senão eu não consigo remover essa raiz, porque a hipercementose ela tem essa característica muitas vezes de fazer essa retenção dentária, tá? Mas percebam que a radiopacidade do cemento é menor que a da dentina, tá? Cavidade pulpar. Então, como eu disse para vocês, na radiografia a gente não consegue ver polpa. A gente consegue ver o quê? Cavidade pulpar, câmara pulpar, canais radiculares, tá? As duas são a cavidade pulpar, tá? Então, aqui, ó, dentro da cavidade pulpar eu tenho um tecido conjuntivo frouxo, que é a polpa. Então, ele é pouquíssimo mineralizado. 75% desse tecido conjuntivo frouxo, que é a polpa, tem água. E o que é feito a água? H2O. A gente sabe que é um número atômico muito baixo e então não absorve raio-x. E aí nós temos o quê? Uma imagem radiolúcida, tá? Com o passar da idade, a gente tem uma diminuição do tamanho da polpa, tá? É fisiológico isso. Varia com a região de dentes, tá? Então, muitas vezes vocês vão ver aí que a cavidade pulpar de incisivos é maior do que de molares, por exemplo, tá? E isso também varia de região de dente para região e também de paciente para paciente, tá? Então, aqui, ó, esmalte. Eu vou repetindo tudo para vocês durante a aula, tá? Para a gente ir memorizando a imagem e as estruturas. Então, aqui a gente tem o esmalte, dentina, cavidade pulpar, tá? Que é mais radiolúcido aqui, ó. Beleza? Com o passar da idade, acontece isso, pessoal. Ó, aqui eu tenho um paciente bem jovem, ó, eu tenho até os mamelões, ó, né? Que ainda não foram completamente desgastados, né? Então, você vê que é um paciente bem jovem. Olha o tamanho da cavidade pulpar, beleza? Com o passar dos anos, diminui o calibre, a espessura, o diâmetro da cavidade pulpar. Começa a ter deposição de dentina nessa região e diminui o tamanho da cavidade pulpar. Isso é com o passar do tempo mesmo, é fisiológico. E aqui a gente já tem um paciente mais
velho, mais idoso, tá? Olha o tamanho da cavidade pulpar desse paciente, bem menor quando comparado com esse paciente jovem, tá? Agora é o seguinte, vamos supor que meu paciente é jovem, ele tem seus 16 anos de idade e tem a cavidade pulpar nessa espessura. A gente tem que avaliar, ver se ele não está sofrendo um bruxismo, uma parafunção, um contato prematuro. Temos, porque não é o comum. O comum de um paciente de 16 anos é uma cavidade pulpar mais espessa, tá? Então é só se atentar à questão da idade mesmo. O nosso espaço de black, pessoal, só para vocês recordarem aí da nossa estrutura dentária, como que é a formação dentária? A primeira coisa que é formada no nosso dente, lá dentro do osso, é a coroa. Então começa a formação de esmalte, vem um pouquinho a dentina, e aí o nosso corpo vai formando primeiro a coroa, depois ele começa a vir para a parte da raiz, né? Um terço de raiz formada, dois terços de raiz formada, e aí, por fim, o ápice dentário. É a última coisa que fecha é o ápice, tá? Quando a gente vê o paciente, muitas vezes ali que está com a formação dentária, né, que não está concluída, que ainda está na fase de rizogênese, ou seja, formação de raiz, e essa rizogênese ainda não foi completa, né, não fechou o ápice como um todo, nós temos a presença do espaço de Black, mostrando que a rizogênese é incompleta. Ó, esse dente aqui não tem ainda não tem a formação completa do dente, ainda está por vir. Ela é uma. Essa questão da rizogênese incompleta, quando ela está nesse finalzinho, a gente vê que tem uma área triangular, tá? Então, na nossa radiografia, aqui não tem tecido mineralizado. Então, vai dar o aspecto de uma imagem radiolúcida triangular. Agora é o seguinte, se vocês verem um terço da raiz, também vai ter esse espaço de Black. Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver essa característica de imagem radiolúcida triangular, tá? Também em alguns livros, em alguns aplicativos, a gente tem também o nome de papila dental, tá? Não é papila gengival, pessoal, isso é outra coisa. Papila, papila dental, tá? Forma a dentina primeiro e o primórdio da polpa, depois com a maturidade dental, a construção de paredes pulpares na região apical e ocorre o fechamento do ápice. Então, até fechar o ápice completamente, nós temos o espaço de Blake. Então, aqui eu tenho uma radiografia de molares. E aqui, meu primeiro molar já está bem formado, o ápice está fechado, o segundo molar também, mas o terceiro molar, aqui, ó, raiz aberta, tá vendo? É lesão? Não, é apenas o espaço de Black, mostrando que essa raiz ainda não está completa. Vindo aqui para baixo, eu tenho meu primeiro molar, raiz completa. Eu tenho aqui o meu segundo molar e aqui embaixo, ó, o triângulozinho, tá vendo? Radiolúcido, mostrando que essa raiz ainda não está completa, tá? Beleza? Então, vamos supor, isso é importante saber muito para a questão de extração dentária, endo, tá? Quando a gente faz endo no paciente que tem risogênese incompleta, a técnica, ela é um pouco diferente. Então, isso é importante para a gente, tá? No caso da extração, o que vocês achariam mais fácil? Extrair esse dente ou esse? A grande maioria acha que esse, porque tem só a coroa, mas é um puro engano de vocês. Quando a gente tem somente essa formação dentária, ele fica rodando no alvéolo, você vai tentando tirar ele, ele não sai, ele fica rodando. O ideal para a gente extrair o dente é com dois terços de raiz formada, tá? É um pouquinho mais do que isso aqui, vem até aqui mais ou menos, né? Tá?
Então, teria que esperar mais uns meses para extrair esse dente aqui. O ideal são 2/3 de raiz, tá? Depois aqui, nós temos o velamento cervical. O que que é o velamento cervical, pessoal? Também conhecido como burnout. É uma imagem radiolúcida que aparece na nossa radiografia, não é sempre, beleza? E ela aparece pelo seguinte, vocês lembram que eu falei agora há pouco que o esmalte, ele tem uma espessura diferente na devido à região dentária que ele está, por exemplo, na oclusal, incisal e para cervical, né? Quando vai chegando para cervical, o esmalte ele fica muito pouco espesso. E aí começa a dentina, né? Que a gente, no quesito assim, que a gente vê externamente falando, né? Quando a gente tem essa divisão da junção amelo-sementária aqui, a gente tem uma curvinha, tá vendo essa curvinha aqui, ó? Eu falo que é uma cinturinha do dente, tá vendo? E aí, devido a essa questão anatômica dessa curva, tá? Que é o final do esmalte, a espessura é menor, né? Tem início aqui da crista alveolar, que é o meu osso alveolar do paciente, né? É, a gente tem aqui nessa região específica uma menor absorção de raio-x e fica um pouquinho mais radiolúcido do que o restante da região cervical do dente. Então, essas partes ficam um pouquinho mais radiolúcidas. Qual que é o problema do velamento cervical? A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com lesão cariosa, porque lembra lesão cariosa proximal, sim. Eu vou mostrar para vocês, tá? Lesão cariosa cervical ou proximal. Olha só. Eu chego aqui no meu dente, eu falei para vocês, né, seguirem sempre a linha, a melhor dica que eu posso dar para vocês no dia a dia, sigam a linha. Tem alguma descontinuidade? Veja o que está acontecendo, tá? Então aqui, ó, quando eu pego a minha linha do esmalte, eu tenho uma descontinuidade aqui, ó. A partir daqui, olhem para vocês verem, tem uma linha preta, né? Uma linha radiolúcida. Essa linha radiolúcida, será que é uma fratura? Será que é uma lesão cariosa? Eu não sei, eu vou confirmar onde? Clinicamente falando. Porque realmente, pessoal, a gente tem essa dúvida de diagnóstico pela radiografia, tá? Aqui, ó, outra coisa, ó. Esmalte. Aqui, ó. Olha como que tá mais radiolúcido essa região aqui, né? Então, essa região aqui, será que é lesão cariosa? Será que é velamento cervical? Vou concluir onde? Clinicamente. Eu tenho realmente a dúvida entre essas duas imagens, tá? Aqui de novo, ó, eu tenho aqui o esmalte. Quando eu chego aqui, ó, uma imagem radiolúcida. Tem até dos dois lados, tá? Aqui também, ó. Será que é lesão cariosa ou é um velamento cervical? Vamos conferir clinicamente. Se não tiver nenhuma imagem, né, uma mancha, nem nada, cavidade, é apenas o velamento cervical. Não precisa fazer nada, tá? Agora, tem alguma mancha ali, é uma lesão cariosa. Na radiografia, eu tenho uma dica para dar para vocês, tá? Para vocês verem qual é a provável, qual que é o provável diagnóstico. Pessoal, o osso alveolar e o tecido periodontal, eu falo que eles são tecidos muito frescos. Como assim? Eles, assim que veem que tem qualquer corpo estranho, qualquer problema na região, eles afastam para não serem acometidos por aquele problema. Milho de pipoca, tártaro, lesão cariosa, tá? Então, tudo que foi estranho para o osso alveolar, que ele detectar que é estranho, ele vai embora, ele afasta, ele reabsorve. Por que que ele afasta? Porque ele não quer ser contaminado, tá? Então, olha só, o nível ósseo aqui, ó, tá normal, tá normal. Então, provavelmente isso aqui é algum problema? Não, provavelmente é o quê? Velamento cervical. Vamos ver aqui embaixo?
o nível ósseo, né, até 3 milímetros abaixo da junção amelo-sementária, tá normal. Isso aqui provavelmente é o quê? Velamento cervical. Se fosse uma lesão cariosa, provavelmente o osso teria reabsorvido nessa face aqui. Bem provável, tá? Ele teria descido um pouco, sendo fratura, né? Se não for fratura recente, né? Sendo fratura, lesão cariosa, tártaro, o osso realmente ele abaixa. Qual que é a altura normal do osso na radiografia? Até 3 milímetros, quem quiser anotar, né? Até 3 milímetros abaixo da junção amelo-sementária. Beleza? Aqui, ó, junção amelo-sementária, até 3 milímetros a gente considera como normal. E aqui a gente entra um pouquinho sobre a anatomia dental-alveolar. Então, aqui, para vocês verem, a gente tem o esmalte, que a gente já falou, a dentina, né, com o cemento, né? O cemento aqui é essa linha fina que envolve a raiz. A câmara pulpar e os canais radiculares, aqui está desenhado a polpa, que é o quê? Um tecido mole. Vocês estão vendo que a polpa continua? Ela não para aqui no ápice, né? Assim, anatomicamente ela para, né? Mas eu falo o seguinte: para a gente ter para chegar na minha polpa, vitamina, oxigênio, tudo, a gente precisa de uma vascularização, né, pessoal? Então a gente tem aqui a inervação e arteríolas e pequenos vasos, tá? Nutrindo a polpa. Isso aqui são canais nutrientes que nutrem o meu dente, tá? Já avisando para vocês. O nosso canal mandibular, onde fica o nervo alveolar inferior, é um canal nutriente, não deixa de ser. Ali passa o nervo alveolar inferior, mas também passa alguns vasos, tá? Então a gente tem o canal nutriente nutrindo a nossa polpa, segurando o meu dente no osso. Quem que segura o dente no osso? O ligamento periodontal. Só que o ligamento periodontal, ele é um tecido mole. Ele não absorve raio-x. Então, na minha radiografia, ele vai ser radiolúcido, mas ele aparece, o espaço dele aparece. Logo em seguida, quando a gente tem o osso, a gente sempre tem, vamos dizer assim, o limite do osso. Esse limite é chamado de cortical. Os limites ósseos, eles são mais espessos. Por que que eles são mais espessos? Exatamente para proteger o restante do osso, tá? Então, aqui, essa espessura maior, que envolve aqui, ó, o nosso osso alveolar, tá? É chamado de lâmina dura, tá? E esse ápice, tá, dessa cortical é chamada de crista óssea alveolar. Isso é uma questão anatômica mesmo, pessoal, para estudo, para avaliação, diagnóstico, tá? Então, a gente tem isso, a gente vê isso na radiografia também. Falando de osso ainda, o nosso osso, ele não é maciço, né? Ele tem dentro dele poros, né, que a gente chama de espaços medulares, tá? Então a gente tem as trabéculas ósseas, que é a parte do osso mesmo, e entre as trabéculas ósseas, o espaço medular, tá? Vemos isso também na radiografia, tá? Gengiva, a gente vê na radiografia? Não, porque é um tecido mole, a gente não vai ver, tá? Então era só para dar uma introdução para vocês. Vamos falar aí de um por um agora. A gente vai falar então do espaço correspondente ao ligamento periodontal, que liga o nosso dente no osso. Ele fica aqui, ó, nessa região aqui, mais radiolúcido. Cortical alveolar, onde eu tenho a minha crista óssea alveolar e lâmina dura. A lâmina dura envolve toda a raiz e a crista alveolar é apenas esse ápice, fica entre um dente e outro, tá? Osso alveolar, onde eu tenho onde eu tenho as trabéculas ósseas e espaços medulares.
O espaço pericoronário, que é aquele espaço que fica entre o dente e a cripta óssea alveolar de um dente incluso. Cripta óssea alveolar, onde eu tenho o limite ósseo de um dente incluso, né? Ele fica em volta, essa cripta óssea envolve ali a coroa dentária de um dente incluso, todos os dentes inclusos, tá? E os canais nutrientes, né, pessoal? A gente tem que falar um pouquinho dos canais nutrientes também. Eles podem aparecer na radiografia. Não é sempre, mas pode. Então a gente tem que mostrar para vocês não acharem depois que é o quê? Lesão. Então, começando a falar aí, vamos falar sobre o espaço correspondente ao ligamento periodontal. Então, o nosso ligamento periodontal está aqui envolvendo a nossa raiz dentária, ligando o meu órgão dentário no osso alveolar. É um tecido mole, né? E quando eu tenho o meu raio-x na região, ele não vai absorver o raio-x, me dando aí uma imagem radiolúcida. Então, é uma linha radiolúcida que envolve a raiz do meu dente, tá? Então, aqui na nossa radiografia, vamos lá. Eu tenho meu esmalte, tenho dentina, cavidade pulpar. Cheguei aqui na região de raiz, eu vou ver, ó, uma linha radiolúcida envolvendo a raiz do meu dente. Essa linha radiolúcida envolvendo a raiz do meu dente nada mais é que o quê? O espaço correspondente ao ligamento periodontal. Quando eu olho isso aqui, ó, esses espaços estão numa espessura adequada. Caso vocês vejam que ele esteja muito espesso, tá? Essa linha esteja muito espessa, vocês podem aí suspeitar de uma perissementite, que normalmente a gente vê numa movimentação ortodôntica, onde tem contato prematuro, tá? Então, se vocês verem mais espesso do que isso, vocês já podem suspeitar aí que está acontecendo alguma coisa, tá? Normalmente varia de paciente para paciente, mas quando o paciente tem perissementite, a gente costuma ver um espessamento mais apical do paciente e quando é movimentação ortodôntica, a gente chega a ver esse espessamento no dente por completo até. Tem casos que a gente vê por completo. É normal você ver num paciente que é tratado ortodonticamente ter, né? Eu não sei quem já usou aparelho aí, eu acredito que muitos de vocês já tenham usado. Assim que a gente muda, né? A gente vai no ortodontista e muda as borrachinhas, né? Que a gente fala que aperta o aparelho. No dia e no outro, a gente mal consegue comer uma bisnaguinha Seven Boys, né? De tanta dor que a gente sente. Por que essa dor? Para a movimentação ortodôntica acontecer, é necessário promover inflamação periodontal. Essa inflamação periodontal reabsorve o osso, o dente movimenta, depois da movimentação, refaz o osso na outra parte. É assim que faz a movimentação ortodôntica. Então, nesse movimento, com esse processo inflamatório que a gente tem durante a movimentação ortodôntica, por isso que nos primeiros dias dói. Então, por isso, a gente tem que avaliar esse espaço correspondente ao ligamento periodontal. Ele nos indica várias coisas. Ele acaba nos indicando processos inflamatórios iniciais, ou que tem um contato prematuro naquela região, que está acontecendo uma perissementite devido a alguma movimentação, tá? Então, tá aqui o nosso espaço correspondente ao ligamento periodontal. É a linha radiolúcida, tá? Aqui, ó, região de, vamos ver aqui outros, ó, linha radiolúcida. Eu sei que aqui, ó, tem trabeculado ósseo muito próximo, tá? Tá bem fininho, né, esse espaço do ligamento periodontal. Ó, mas tá presente aqui, ó. Nenhum desses que eu tô mostrando tem perissementite, tá, pessoal? Provavelmente vocês vão ver isso também
mais na aula de pério ou de endo, tá? Mas só para vocês identificarem já o espaço correspondente ao ligamento periodontal, tá? Logo depois do ligamento periodontal, ó, a gente vai para cortical alveolar, onde eu tenho a lâmina dura, crista óssea alveolar, lâmina dura, tá? Então vamos ver aqui. A lâmina dura, só para vocês entenderem por que que é mais espesso nessa região, é aqui onde fica em contato com o dente mesmo, tá? É essa parte aqui, ó. Isso aqui é a lâmina dura. A crista óssea alveolar é isso aqui, ó, tá? Então, lâmina dura, crista óssea alveolar. Crista óssea alveolar, lâmina dura, crista óssea alveolar. Beleza? Então, na nossa radiografia, a gente vai ver uma linha radiopaca, porque a cortical óssea, ela é um pouco mais espessa, né? Tem absorção de raio-x. Então, a gente vai ter sim uma imagem radiopaca. Vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho incisivos, tá? Só para a gente já começar a ver dente, né? Tipo, número dentário. Então, a gente tem aqui 11, 12, 13, 14, tá? Eu tenho aqui o espaço correspondente ao ligamento periodontal. Seguindo aqui, eu vejo uma linha radiopaca, que é o quê? Minha lâmina dura. E essa partezinha aqui é crista óssea alveolar. Seguindo a linha branca, lâmina dura. Ó, chegou aqui no ápice, crista óssea alveolar, tá? Todos os dentes têm. E por que que é importante? Se por um acaso eu ver que a minha lâmina dura está descontínua, tá? Significa que eu tenho uma lesão periapical. Então, ao invés de eu ter o contorno aqui, ó, do ápice da raiz, meio que ele para num ponto e vem uma imagem radiolúcida aqui, tá? Algo mais radiolúcido, tá? Então, a descontinuidade da lâmina dura me indica problemas periapicais. Quem quiser anotar. Agora, quando eu vejo que a minha crista óssea alveolar está esfumaçada, tá? Ou seja, muito pouco radiopaca, parece que ela nem existe, que aqui está bem radiolúcido mesmo. Provavelmente eu estou começando a ter naquele paciente um problema periodontal inicial, tá? O primeiro sinal da periodontia, tá? Que o paciente está com problema periodontal inicial é o esfumaçamento da crista óssea, tá? Então, por isso que essas duas estruturas são tão importantes para nós no diagnóstico, tá? Pessoal, sempre acompanhe as linhas, igual eu falei para vocês, tá acompanhando linha, viu que está descontínua, está acontecendo alguma coisa, tá? Temos que avaliar melhor o paciente. A gente tem aqui o esmalte, dentina, cavidade pulpar, e na interproximal eu consigo ver quem, pessoal? A crista óssea alveolar, muito bem vista. O problema é quando eu preciso avaliar também a lâmina dura. Eu não consigo avaliar a lâmina dura por completo. Eu consigo ver uma parte da lâmina dura, ó, em alguns casos. Agora, se eu ver que a minha crista óssea alveolar está esfumaçada, ou seja, aqui vai dar uma descontinuidade, vai estar algo mais radiolúcido na região, a gente tem aí um problema periodontal inicial, a gente já tem que acompanhar esse paciente mais frequentemente, mais de perto, para não deixar que progrida aí para uma periodontite avançada ou outro problema periodontal mais grave. Saindo aí da nossa cortical óssea, tá? Vamos ir para dentro do osso alveolar, né? O nosso osso alveolar também aparece na radiografia e ele é dividido em duas estruturas: as trabéculas ósseas, que são as estruturas ósseas propriamente ditas, e o espaço medular,
que são espaços que a gente tem as medulas ósseas, tá? Então tá aqui, ó, são os buraquinhos, tá vendo? Então na nossa radiografia também aparece as trabéculas ósseas. São essas linhas radiopacas que vocês vão ver, tá? Todas essas linhas verticais e horizontais, tá? Tudo trabeculado ósseo. A parte radiolúcida, os buraquinhos, vamos dizer assim, são mais radiolúcidos. É o quê? Os espaços medulares, tá? Não tem como confundir. Espaço já tá te falando que não tem nada dentro dele, né? Então é radiolúcido, tá? E trabécula óssea, né? Já é radiopaco. Lembra lá que o osso é radiopaco, tá? Então a gente tem aqui um trabeculado ósseo. Outro comentário. Vocês vão ver que o trabeculado ósseo mandibular, a trabécula óssea, tá? Horizontal, ela é mais espessa do que as verticais, tá? Então, vocês vão ver em maior evidência o trabeculado ósseo horizontal. Na arcada superior, já é tudo do mesmo tamanho, tá? É outro comentário, anota aí quem estiver anotando a matéria, tá? Então, na mandíbula, a trabécula óssea é mais espessa, na horizontal, e vão ser vistas em maior evidência. E na maxila, as trabéculas ósseas horizontais e verticais normalmente têm a mesma espessura, tá? Beleza. Primeiro comentário. O que que é um dente incluso, tá? Um dente incluso é aquele que está completamente dentro do osso. Todos esses dentes aqui, ó, estão o quê? Inclusos. Esse aqui já não tá mais. Ele está semi-incluso. Olha, ele não está envolvido aqui por osso. A coroa já começou a irromper. Isso aqui é um dente semi-incluso, ok? Então, só para voltar de novo, um dente incluso, ele deve estar completamente dentro do osso, tá? Ele estando em formação ou não, tá? Isso é um dente incluso, ok? Beleza. Quando a gente vê, olha só, tá aqui o dente, eu tenho um espaço e depois uma cortical óssea. Vocês veem que tem uma linha branca? É uma linha de osso, tá vendo? Que ela é mais espessa do que o trabeculado ósseo em volta. Essa parte mais espessa aqui, que envolve a coroa dentária, tem um nome, porque ela é importante para nós. Chama cripta óssea alveolar, ou apenas cripta óssea. Essa cripta óssea, tá? Quando ela é descontínua, rompida, significa que o dente está irrompendo, tá? Então ele já fica o quê? Semi-incluso. Tem alguns cistos que a gente vai ver lá na nossa aula de segunda-feira que podem ser confundidos com esse espaço aumentado. A cripta, parece que a cripta acompanha a lesão, tá? Mas pode ser um cisto dentígero. Então, por isso que é importante que vocês saibam da anatomia, da espessura, tá? Do espaço pericoronário, folicular e da cripta óssea, tá? Para isso que a gente fala dela na anatomia. Então, aqui, pessoal, olha só. Lembrando que é uma cortical, olha só, né? Tá envolvendo a coroa dentária, né? Ela é mais espessa que o trabeculado ósseo restante, né? Então, é uma linha radiopaca que envolve a coroa do meu dente, tá vendo? E aí, se ela tiver íntegra, significa que o meu dente está incluso. Se ela tiver descontínua, olha que essa aqui já está descontínua. Significa que o meu dente já está semi-incluso, ele está querendo irromper. Aqui ele não vai conseguir irromper,
Porque ele tem uma barreira. Quando o dente tem uma barreira física e não vai conseguir romper, a gente fala que ele está impactado. Osso não é barreira. Então, aqui, ó, ele não está impactado, ele está apenas o quê? Incluso. Aqui também, incluso. O que que barra um dente para ele romper? Lesão, outro dente, calcificação, tá? Agora, osso não é impactação, ok? Então, aqui eu tenho um dente semi-incluso e impactado. Se não tivesse esse dente aqui, esse dente seria apenas o quê? Um dente semi-incluso. Ponto. Ele não tem nada a ver com impactação, caso não tivesse esse dente aqui, tá? Então, fica aqui a cripta óssea alveolar. O espaço pericoronário é o espaço que fica entre o dente, a coroa dentária e a cripta óssea, tá? Então, desculpa, o espaço pericoronário é uma estrutura que fica radiolúcida entre a minha cripta óssea alveolar e coroa dentária. Então, aqui, ó, cripta óssea, espaço pericoronário. Acima aí de uns 3 milímetros de espessura, a gente já tem que abrir o olho. Pode ser apenas o aumento do espaço pericoronário? Pode, isso acontece, tá? É uma variação anatômica. Mas pode ser também o quê? Um cisto dentígero, tá? Quando está muito aumentado, pode ser um cisto dentígero, tá? Na aula de segunda-feira a gente vai ver isso melhor, tá? Mas os dentes inclusos, então, ó, cripta óssea, espaço pericoronário, espaço folicular, folículo pericoronário. Isso depende muito do livro que você está lendo, do aplicativo que você está estudando, mas são sinônimos, então não precisa preocupar, eu sei, fiquem tranquilos, tá? E aqui a gente tem os canais nutrientes, que é o que eu falei para vocês. A nossa polpa, ela não fica, né, assim, os vasos sanguíneos, né, que estão na polpa, eles não param ali, né? Eles precisam se nutrir de alguma forma. Então, pequenos vasos, eles vêm de canais nutrientes para nutrir a polpa. Então, aqui a gente tem vários canais nutrientes, né? A gente tem o nosso canal nutriente enorme, né? Que é o canal mandibular, ok? Mas a gente tem uns menorzinhos, tá? Que vão também chegar na nossa polpa, tá? Eles são pequenos, tá? São vasos sanguíneos periféricos. Lembrando que a constituição de vasinhos, a gente tem tecido mole, então não absorve raio-x. Então, quando eles aparecerem na nossa radiografia, devido à incidência do exame, vão ser o quê? Radiolúcido, tá? Então, vamos ver aqui comigo. Aqui eu tenho os meus incisivos inferiores, tá? Olha aqui que interessante. A gente vê uma imagem radiolúcida enorme, né? Olha isso aqui. É lesão, professora? Não, não é lesão. Sabe o que que é? O canal nutriente, devido à incidência radiográfica, conseguiu pegar ele certinho, tá? É como se ele tivesse aqui, ó, no longo eixo do dente, tá? Às vezes ele vem aqui para lateral, isso depende muito da anatomia, tá? Então tá aqui, ó, canal nutriente, é radiolúcido, não é lesão, tá? E para vocês também não confundirem, sigam as linhas. Então, a lâmina dura está íntegra. Olha só, não tem nada a ver com dente. Ó, a lâmina dura está íntegra, ó. É apenas anatômico, tá? Não precisa preocupar, tá? Aproveitando o gancho, tá vendo que esse paciente está com tratamento ortodôntico? Para quem ficou na dúvida, ó, espaço do ligamento periodontal adequado, né? Normal. Olha aqui como tá espaçado. Espessado, né? Olha só. Tá vendo que tá mais espesso?
Aqui provavelmente está acontecendo no momento um quadro de perissementite. Está um pouquinho mais espesso e ainda está reabsorvendo a raiz externamente, que é a nossa aula de segunda-feira. Sem ser dessa, né? Que é feriado, né, pessoal? A próxima, tá? Só para vocês verem aqui mesmo. Aqui eu deixei para vocês um esqueminha, né? Para vocês, esmalte dentário é radiopaco, dentina é radiopaca, tá? Para vocês não confundirem a questão da radiopacidade e da radiolucidez. Entrou um bicho aqui no meu quarto, meu Deus do céu. Ai, gente, se eu sumir por uns 2 minutos é porque ele voou em cima de mim, tá? Bom, voltando aqui. Uh, Aqui a gente tem um esquema, tá? Para vocês não confundirem a radiopacidade e a radiolucidez, tá? Das estruturas. E vocês podem seguir esse quadro junto com o outro que eu postei no início da aula. Peraí. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui.